Bom, e na live de ontem do Imigre Fácil, o assunto não podia ser outro, a não ser a reviravolta no visto EB2NW, né, que está sendo muito usado pelos brasileiros para ter green card e para imigrar aqui para os Estados Unidos. E o que aconteceu é que na quarta-feira passada, a imigração soltou um Visa Bulletin com uma mudança muito significativa. Parece pequena, mas não é. Ela diz que a partir de 1º de dezembro, quem aplicar para o EB2NW em solo americano não vai mais poder aplicar também para ajuste de status, tá? Para a gente avançar nessa discussão, a gente explicou claramente que existem 3 datas muito importantes que todo imigrante precisa saber quando aplica para um green card. A primeira é a Priority Date, que é o dia que você faz o seu pedido de imigração. A segunda é o Filing Date, que é o dia que você faz o seu pedido de ajuste de status, né? E isso te permite se manter nos Estados Unidos, inclusive aplicar por uma autorização de trabalho e uma autorização de viagem. E a terceira é o Action Date, ou Final Action Date, é quando a imigração, de fato, né, processa o seu pedido e emite o seu green card. Até quarta-feira passada, Priority Date e Filing Date podiam ser as mesmas, ou seja, você podia pedir, né, um 140, um pedido de imigração, e no mesmo dia fazer um ajuste de status, ou seja, você podia permanecer em solo americano aguardando o julgamento do teu processo e enquanto isso podia pedir também Work Permit e autorização de viagem. Então era uma situação muito cômoda. Com o último Visa Bulletin, a imigração diz: quem aplicar para EB2NW a partir do dia 1º de dezembro não pode mais aplicar ajuste de status junto. Então, se decidir permanecer nos Estados Unidos aguardando a resposta do pedido de imigração ou do seu 140, precisa pensar numa outra forma de obter status. Aí existem várias formas, uma delas é pedir extensão do visto de turista, a outra é aplicar para um visto de estudante. Mas a primeira consequência imediata é que não vai poder pedir autorização de trabalho e nem autorização de viagem. E essa era uma das grandes vantagens do EB2NW aplicado aqui dos Estados Unidos. Bom, e aí eu, Guilherme, comentamos de vários vídeos da internet dessa semana, uns minimizando o problema, falando que isso não é nada, daqui a pouco volta ao normal, e outros até aterrorizando os imigrantes, dizendo que isso vai ser um mega ultra problema, que estão fazendo isso porque são muitos pedidos fraudulentos. E foi quando o Guilherme leu então o Visa Bulletin referente a essa mudança, e lá realmente diz que a imigração fez isso porque está recebendo muitos pedidos e ela quer dar um tempo para organizar a fila. Então, em princípio, não há nada muito preocupante. Mas também fica muito difícil para qualquer advogado prever o futuro e dizer que qualquer um pode dormir tranquilo que o mês que vem isso volta ao normal, porque isso não é verdade, né? Não dá para alguém saber isso. O Guilherme também comentou sobre uma afirmação que alguém fez na internet dizendo que isso já aconteceu antes em 2019. E quando fala de visto EB2, EB2NW, não é verdade. Isso não acontece desde 2015. Quem disse isso se confundiu. Lembra que eu te falei que existem 3 datas? A data que você faz o pedido de imigração, que é o I-140, a data que você pede a sua mudança de status, que é o seu filing date, e a data que a imigração consegue processar o seu pedido de green card, o seu green card, e ela que observa se tem cotas, né? Porque vários green cards têm limites, têm cotas. O que houve em 2019 é que a imigração realmente ela segurou o action date. Mas olha que diferença fundamental. As pessoas, os imigrantes, continuaram podendo aplicar seu 140, continuaram podendo pedir seu ajuste de status, permanecer em território americano, solicitar o Work Permit e autorização de viagem. Então, o delay, né, o atraso, estava só na concessão do documento, mas o imigrante estava em território americano, com estado autorizado, então estava tranquilo. Agora, o delay está aqui, entre o pedido de imigração do 140 e o ajuste de status. Você percebe a diferença? Agora você não pode mais fazer esse ajuste de status em território americano, não pode mais pedir Work Permit nem autorização de viagem. Por quanto tempo? Não sabemos. Por isso é importante você estar sempre com o seu advogado, acompanhando de perto o que vai acontecer. O próximo Visa Bulletin pode sair ou deve sair em meados de dezembro e ele vai ditar as regras de janeiro. Vamos torcer para que ele volte a data para current, ou seja, para que ele volte a permitir a aplicação do 140 e o 485 no mesmo dia, ou que pelo menos ele mantenha um atraso pequeno entre um e outro.
O pior que pode acontecer é essa data ficar congelada em janeiro, fevereiro, março, abril. Quem entrar com processo de ajuste de status dos Estados Unidos fica sem o direito de aplicar para o seu 485. Bom, e aí nós vamos para as perguntas, né? E uma que me chamou muito a atenção foi a do Marcelo, que pediu para eu resumir numa frase o que mudou. E eu disse para ele, olha, em resumo, a partir de 1º de dezembro, quem pede o EB2NW em território americano não pode mais pedir o ajuste de status junto com o I-140. Isso quer dizer que, na prática, o imigrante precisa manter status em solo americano de uma outra forma, como turista ou como estudante ou outra forma que o advogado orientar. Outra pergunta que apareceu várias vezes é sobre quem está aplicando para o EB2NW consular, ou seja, no Brasil. Muda alguma coisa? Nessa live a gente diz o seguinte, por enquanto nada. Tem uma pequena mudança, mas não vale a pena comentar, tá? Então, quem está consular não está fazendo ajuste de status, trabalhe com o cenário de que está tudo igual. A Bianca Vitória, vendo, né, a explicação detalhada do Guilherme, já perguntou como faz para contratá-lo. Então eu respondi, vai lá no imigrefácil.com.br/contato e você vai falar com o Guilherme, que é realmente um bom profissional. A Cláudia, ela levanta uma possibilidade. Ela pergunta se vale a pena aplicar para EB2NW em meados de dezembro e em janeiro pedir o Premium Processing. E a gente explicou, falou, olha, Premium Processing para EB2NW hoje só para quem aplicou antes de 1º de fevereiro. Então não tem essa possibilidade. Mas o Guilherme ainda completou com essa nova regra da imigração, que, por enquanto, né, suspende a possibilidade do 485. Precisa ver, na época que você for fazer o processo, se vale a pena pagar o Premium Process, que só vai acelerar o 140, e depois disso você ainda continua proibida de aplicar para o 485, para ajuste de status. Então precisa entender bem isso, se é vantajoso ou não. E o Paulo Correia disse que foi lá, fez o teste do vistometro.com.br e teve 34%, né, para a área de TI. E o que nós falamos para ele é que se deu mais de 30%, nós realmente aconselhamos ele mandar o currículo para análise gratuita dos advogados do escritório do Guilherme, tá? É gratuito, você pode mandar no link eb2.imigrefácil.com.br e os advogados vão te responder. Um detalhe, até o dia 30 de novembro eles estão concentrados no multirão atendendo os clientes deles para correr e entregar processos até o dia 30 de novembro. Então eles vão dar um tempo agora nas análises de currículo, tá? Você pode mandar, mas eles só vão responder a partir de dezembro, ok? E alguém pergunta, né, se a gente já sabe quantos green cards para EB2, né, estão disponíveis para o ano fiscal de 2023. O Guilherme disse que ainda não sabe, de que a cota normal é de 200 mil para todos os vistos employment based, né, 50 mil para EB2. Mas no ano passado eles conseguiram aproveitar cerca de mais 200 mil de vistos de família que não foram usados, então emitiram quase 400 mil. Vamos esperar que esse ano eles consigam resgatar mais alguns de família e aumentar esse número também de 200, né, para alguma coisa maior. E a Cláudia perguntou para o Guilherme se ele avalia uma cover letter feita por outro escritório. E eu expliquei para ela que a cover letter, né, fazendo uma analogia, é aquela defesa oral que um advogado faz na frente do júri para defender o seu cliente. Como o processo de imigração é administrativo, o advogado não vai lá numa audiência defender oralmente um caso. Ele faz isso por meio de um documento chamado cover letter. A cover letter é a peça mais importante do teu processo. É a estratégia de vender o teu caso na imigração, de convencer o oficial de imigração de que você é merecedor daquele benefício. Então é praticamente impossível, né, revisar a cover letter de outro escritório, porque ela tem em si a estratégia de defesa. Para revisar a cover letter, precisa revisar o processo inteiro. E ele ainda lembrou, é comum, infelizmente, ver bons processos com bons documentos e também ver cover letters assim exageradas, ou a gente acha que até às vezes é copiada de outro processo e depois não são suportadas, né, com documentos no processo. Então as duas coisas são ruins. Então ele, resumindo assim, é difícil fazer isso, então ele só faz cover letter para os processos aplicados no escritório dele. Bom, e aí a gente explicou que o escritório do Guilherme está fazendo um multirão, tem mais de 40, 50 processos para entregar até o dia 30, e a gente aproveitou para falar um pouco disso, né? Vale a pena enviar um processo incompleto, né? Quão incompleto?
E ele explicou que as peças-chave do processo são os documentos traduzidos, são cartas de referência, é um plano de negócios ou profissional e a cover letter. Se tiver isso, pelo menos, já dá para enviar o que corresponde a 60% de um processo. E aí, a partir daí, um oficial de imigração pode pedir uma RFE, né, que é mais informações, e eles podem sim complementar o processo e ter grande chance de aprovação. O que ele não recomendou é mandar um processo muito mal feito, muito incompleto, porque a imigração pode sim negar de cara o pedido e na prática você vai perder todas as taxas que você pagou e dependendo da quantidade de membros da família isso pode ser caro. Então, nesse momento, quem não está adiantado, quem está começando o processo agora, melhor esperar dezembro, janeiro e ver como vem o próximo Visa Bulletin. Eu sei que o resumo da live já está complicado de você entender, né? Mas isso só mostra uma coisa para você. Esse assunto de lei imigratória não é trivial. É um assunto para advogado, para especialista, para gente que conhece a lei, para quem tem acesso às informações aqui dos Estados Unidos. E aí eu reforço que você devia pensar seriamente, né, quando for contratar alguém para te ajudar, né, com imigração, tá? Procura alguém qualificado, você sabe, eu recomendo o Guilherme, parceiro do Imigrifácil. E nessa live ele mostrou mais uma vez, né, por que ele é o nosso parceiro oficial. Explicou detalhadamente tudo o que aconteceu. Esse é o resumo de 10 minutos de uma live de 1h30. Se você quer se aprofundar no assunto, você quer fazer mais perguntas, eu vou deixar o link aqui para você. Olha, vai lá, veja a live toda, lê as perguntas, estão todas lá. E se você quer interagir com a gente, quer fazer pergunta, quer ser respondido, volta lá no Imigrifácil, o canal do Imigrifácil, segunda-feira, 8 horas da noite. A gente está te esperando para falar sobre imigração. Até segunda-feira. Tchau.